Tem uma pergunta da semana passada que eu queria voltar a ela. Qual? Uma sobre transplante. Então, é porque na semana passada houve alguns questionamentos sobre alguns pontos e a gente acabou não abordando, e a Samia me chamou a atenção depois. Olha, você não abordou como deveria ter abordado a resposta. Então, a gente está voltando para poder dar o ponto que ficou faltando, que é a discussão fundamental que ficou faltando é aquela do seguinte: você tem um órgão que pertence a uma pessoa, o órgão pertence a essa pessoa. Como é que este órgão vai para o corpo de outra pessoa para funcionar lá nesse outro? Vai para mim. Vai para outra pessoa, se, na verdade, ele está vinculado no meu corpo molécula a molécula. Como é que isso se vincula do lado de lá? Então, a Samia andou fazendo umas pesquisas. Cadê o livro? O livro, cadê? Não está aqui. Não, mas eu mandei para você. Não, o livro. Vou mostrar o livro. O livro chama Ética Espírita. Bioética Espírita da Associação Médica, a da AME. Da AME, né? Então, é um livro que, na verdade, é uma coletânea de artigos feitos por vários companheiros, cada um... Coordenado por José Roberto. Coordenado pelo José Roberto Pereira dos Santos. Eu recomendo essa obra. É um material muito bom, bastante robusto sobre todas essas questões. É bem técnica para quem gosta de medicina, porque Não, é bastante acessível, a linguagem é bastante acessível. Eles vão bem tranquilamente. E o Zé Roberto Pereira dos Santos também é quem fala sobre doação de órgãos e transplantes no capítulo 12 dessa obra também, tá? E aqui a gente encontrou o material que pode nos ajudar a explicar melhor essas questões que a gente viu na semana passada com relação a esse aspecto que a gente estava trabalhando. Então, o que a gente tem sobre isso? Nós temos uma informação que está no livro Evolução em Dois Mundos, que diz o seguinte, que células da pele, por exemplo, que são células chatas, são chatas no sentido de ser achatadas, células achatadas que tem aqui, elas ficam tudo agarradinhas uma na outra. Se você tira essas células e coloca essas células num meio nutritivo, essas células, daqui a pouco, elas começam a se ver como indivíduos independentes, elas se desligam e viram como se fossem células completamente independentes, com um comportamento ameboide, ou seja, cada uma delas vira um ser sem vínculo, não tem mais vínculo de tecido, cada célula é uma coisa. E como é que a gente leva um órgão de um organismo para o outro e elas não se desvinculam? Como é que elas não viram todas amebas? Por que o coração continua coração? Por que um rim continua rim? Se vai para o destino, se as células deveriam perder o seu aspecto ameboide quando elas se vinculassem com outro órgão, outro organismo. E aí a gente tem uma matéria aqui, um comentário que o André Luiz diz que é o seguinte. André Luiz explica que quando a célula é retirada da estrutura, né, do corpo, ela então passa a se orientar pelo outro organismo que o recebe. Então, ela está ligada molécula a molécula na formação do órgão, quando do ovo eu vou gerar na embriogênese o novo corpo. Então, o espírito está vinculado, enraizado molécula a molécula para desenvolver. Quando você retira esse elemento e leva para o outro organismo, tanto André Luiz como tem um outro texto que de Joana de Ângeles, os dois dizem que ao levar levar o órgão para o novo corpo envolve o órgão recebido, emitindo energias que mantêm a coesão celular e a funcionalidade que o órgão possui. Ele não fala mais de vinculação molécula a molécula, dando a entender
que a vinculação molécula a molécula é na formação do órgão e não no funcionamento do órgão. A gente poderia pegar uma coisa mais simples, como o sangue, por exemplo. Eu tiro o sangue de uma pessoa e coloco em outra. E, ao chegar ali, as energias do organismo receptor envolvem esse material e ele, então, se desenvolve no outro organismo. Ou seja, há uma absorção, um envolvimento das energias do corpo receptor para o acolhimento do órgão que está chegando, né? Na Gênesis, capítulo 11, item 18, se eu não me engano, é onde Kardec coloca essa questão de que o espírito, o corpo espiritual, né? O espírito que seja, se une ao corpo material, molécula a molécula, a partir da concepção. E no parágrafo posterior, quando ele vai falar do desencarne, ele diz: ocorre o inverso. O corpo espiritual se desliga molécula a molécula daquele órgão, né? Porque está desencarnou. Se nós passarmos isso para a questão dos transplantes, nós podemos entender, e eu estou te falando, podemos deduzir, que essa colocação molécula a molécula é um modo de dizer, de tentar mostrar na linguagem daquela época, até porque átomo a átomo seria mais, né? Mais específico ainda, de que o espírito, através do seu corpo espiritual, ao encarnar, ele assume o corpo físico como a integralidade do seu corpo físico, e para comandá-lo, isso Kardec deixa claro, Joana deixa claro, André Luiz deixa claro, é o princípio vital, o fluido vital, esse que dá a vitalidade ao corpo e serve de mecanismo para que o espírito comande no seu automatismo o corpo. Então, o fluido vital, ele banha o corpo, está vinculado ao corpo espiritual, né, comandado pelo espírito, que manda o comando para o corpo físico, e quem faz com que isso funcione é esse fluido vital. Então, quando alguém retira um órgão, ele automaticamente se desvincula do corpo espiritual do Elahá, esse órgão físico, e sendo implantado em mim, ele vai começar a sofrer, vai se vincular a mim, porque o meu fluido vital vai banhá-lo também. Então, o meu corpo espiritual vai envolvê-lo através do fluido vital, fazendo com que ele passe, continue a ter um comando mental que ele precisa para se manter, para não acontecer que nem a célula. Senão ele vira ameba. Senão ele sem orientação, ele se perde, para que ele continue funcionando. Foi o que deu a entender pelas leituras que se fez, e se está aberto para quem puder enriquecer. Esse material foi tirado daqui, tá? Tem um material daqui da Gênese, do Evolução em Dois Mundos. A gente passou a semana dando uma... Aproxima ele um pouquinho mais aí, só para o pessoal que estiver acompanhando pegar direitinho. Ó. Isso. Bioética Espírita, José Roberto Pereira Santos. Ele é um organizador, tá? Uhum. Cada artigo é uma pessoa. Isso foi ideia da Marlene Nobre, fazer esse trabalho. Ela desencarnou e a equipe da AME, né, deu continuidade a esse trabalho, e ela espiritualmente fez o prefácio.